Bem, gente, estamos caminhando para a última mesa. Olha, ninguém vai ganhar o chocolate da Carla, não, gente. Carla, cancela aquela compra grande de chocolate que você fez. Que essa plateia. Gente, estamos chegando na última mesa. Ah, mas não vai ter chocolate mesmo, não, tá, gente? Beleza. A última mesa que a gente vai fazer é uma mesa muito importante. E eu acho que o ponto central é a gente pensar a prática exitosa do nono ano e depois pensar a prática exitosa do quinto ano, é pensar na continuidade do ensino fundamental, né? É pensar na transição como um grande desafio que a gente tem e pensar nos desafios de aprendizagem que acompanham esse aluno que vai do quinto para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e chega no nono ano e tem um grande desafio ainda, que é continuar no ensino médio. A gente sabe que existe ainda um gap de continuidade desse estudante para o ensino médio e é ainda maior o número de evasão por conta das questões de raça, de gênero e de classe. Então, quando a gente tem um material tão cuidadoso quanto o nosso material do Reforço Rio, a gente está consolidando as aprendizagens desde os anos iniciais para que esse estudante consiga compreender a aprendizagem até o ensino médio. Então, saibam que a participação de vocês, utilizando as estratégias do Reforço Rio, vai auxiliar também para que esses estudantes continuem estudando no ensino médio, numa faculdade, e para que a gente consiga enfrentar as disparidades de aprendizagem. Então, eu gostaria de convidar mais uma vez a equipe do Reforço Rio, Álvaro Chianelli, Marise Celestino, Priscila Almeida e Tâmara Ferreira, da CEF e Reforço Rio, e tomara que o nome da professora e a escola esteja correta aqui, hein, gente? Mas aí a gente vai fazer um improviso. Vamos lá. Professora Flávia de Oliveira, do JET, Jean Mermóis. Terceira CRE. Agora eu quero mais palmas, gente. Aí. Professora Flávia, seja bem-vinda. É sempre um prazer para a gente ouvir as nossas práticas dos nossos colegas, espero que vocês sempre se incentivem nesses colegas que estão aqui subindo no palco e que em breve sejam vocês falando das práticas de vocês. Porque a prática exitosa é um caminho que a gente tem para conseguir não contar a nossa história, mas também dos nossos alunos. Minha querida, agora é contigo. Arrasa. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando a minha diretora me mandou uma mensagem pedindo para que eu... Ela já sabe que a gente tem essa prática na escola, a gente já trabalha com as trilhas. O grupo é muito unido. Depois, quando a gente passar o vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu peguei, alguns recursos que eu peguei de outros colegas. E aí, quando ela pediu para que eu gravasse a aula, eu falei, ai, tá, vou gravar, mas eu não esperava, sinceramente, de estar aqui hoje, então eu me sinto lisonjeada. E o que vocês vão ver hoje nada mais é do que a prática que a gente já tem esse hábito de fazer na sala de aula diariamente. Essa turma já foi minha no terceiro ano, e aí tive esse desafio de pegar novamente agora no quinto. Então, essa prática de fazer jogos, de disputa, sempre aconteceu de uma forma muito positiva, porque diariamente eu já trabalho com eles desafios. Então, eu coloco na sala tanto desafio de português e de matemática, então eles já chegam no mural tentando resolver. E, às vezes, quando eles não conseguem sozinhos, eles fazem duplas ou trios, mas o importante é que eles resolvam. E aí eles vão criando várias estratégias. Então, isso já é um hábito desde o terceiro ano. E quando a gente gravou o vídeo, vocês também vão olhar... Vai passar o vídeo ou vai passar? Vocês vão ver que as crianças vão levantar para tentar olhar com calma as numerações. E isso tudo, como eu falei, a gente já tem essa prática, a gente já tem esse hábito. Então, todos vão estar trabalhando ali. Pode começar? Então, gente, a gente trabalhou a trilha número 5.
de matemática, dividi a turma em 4 grupos, né? E cada grupo ficou com um recurso diferente. Então, nós utilizamos o ábaco, o material dourado, as fichas com os números que já tinha nas trilhas e o QVL. Mas antes de eu passar as trilhas para eles, eu tinha pesquisado também, além das trilhas dos alunos, tem as trilhas do professor. E eu vi que tinha ali algumas atividades e eu resolvi apropriar. Então, tem uma parte que a gente vai fazer o dominó, que foi uma ideia da trilha do professor. Pode agora? Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia, do JET de Amermós. Trabalho com a turma 1502. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês atividades práticas das trilhas. E hoje estamos trabalhando a trilha 5 de matemática com a seguinte habilidade: mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adição e multiplicações, por potências de 10. Para compreender o sistema de numeração decimal, ele desenvolveu as quaternas de cálculo. Vamos lá com a gente? Pode dar o pause rapidinho? Então, a gente também pratica leitura diária. E, inicialmente, quando a gente pensou em fazer o vídeo, nós iríamos fazer tipo um jogral. Meninas iam ler uma parte, os meninos iam ler outra, mas não deu certo. Mas todo mundo queria participar, todos ficaram super empolgados. E aí vocês vão ver o resultado. Bom, agora a gente vai para a primeira atividade. Dividir a turma em 4 grupos. O primeiro grupo, nós vamos utilizar o QVL, quadro valor de lugar. Já o segundo grupo, nós vamos utilizar o ábaco. O terceiro grupo, nós vamos utilizar o material dourado. E o quarto grupo, nós vamos utilizar os números que já tinham na nossa trilha. E aí, eu propus a eles 4 perguntinhas. Vamos aqui para o quadro novamente? Primeira pergunta. Quantidade de alunos que há na nossa escola. Eu quero que vocês representem para mim. E eu pesquisei, nós temos 359 alunos na nossa escola. Então, eu quero que vocês representem para mim, aí, com cada um com o material que eu distribuí. Para cada grupo, eu distribuí um material e eu quero que vocês representem o número 359. Agora, a próxima atividade, peguei a página do Instagram da nossa escola. Eu quero que vocês representem a quantidade de seguidores que a página da Jean Mermós tem no Instagram. Agora a quantidade de assentos que há no Maracanã, eles vão representar no ábaco, no quadro valor de lugar, e em outro grupo aqui que também está com ábaco. Agora, para a gente finalizar uma atividade da trilha 6, onde a gente trabalhou a decomposição, eu vou propor para a turma uma atividade de dominó, só que é um dominó diferente. Cada um vai receber uma pecinha e depois a gente vai encaixar no quadro de acordo com a decomposição. Pode ter decomposição, como a gente fica no quadro para utilizar, pode ter decomposição também com adição e com multiplicação. Vamos lá para a gente? 5.000 mais 100 mais 3. Que número que formou? 5.000 mais 100 mais 3. Que número que formou? 5.000, 5.000, E aí finalizamos agora o nosso dominó, trabalhando a habilidade da trilha número 5. Espero que tenham gostado.
Vamos dar tchau, pessoal! Bom, assim como o nosso colega falou, dá trabalho? Dá. Mas a gente usa como uma estratégia na nossa escola, né? Porque a gente faz os nossos planejamentos e aí a gente faz as habilidades e as habilidades frágeis. E aí no nosso estudo orientado, pelo menos eu costumo utilizar as trilhas no estudo orientado toda semana. E esse ábaco, por exemplo, eu peguei de um amigo meu, de um professor, procurei também como uma sugestão das trilhas do professor, começar com números pequenos e ir aumentando gradativamente, e também números que fizessem parte da realidade dos meus alunos. Então, por isso que eu escolhi o Maracanã e o Engenhão, porque eles adoram futebol, assim como eu. A página da escola, né? A página do Instagram da escola, que está bombando. Então, eles são muito fluentes, eles seguem, eles compartilham, eles comentam. Então, achei que era legal a gente utilizar essas numerações, porque tem significado para eles. E tinha mais coisas, mas não dava para gravar, só podia ter 5 minutos no máximo o vídeo. E foi muito legal essa aula, porque a primeira estratégia era dividir os grupos, né, cada um com material específico, e depois, que não deu para passar aí, eu pedi para que eles representassem em folhas os números de uma outra maneira, que não tivesse ali com aqueles outros materiais, até a gente chegar na parte de adição e de multiplicação, porque fazia parte da habilidade. Aí aqui tem alguns, aí eles foram fazendo. Ai, gente, eu tô um pouco tensa. Gente, eu nunca imaginei isso. Aqui tem alguns objetos também, alguns materiais, né? No caso das trilhas, tinha os numerozinhos, e aí cada um tem o seu. Ah, desculpa. Aqui, deixa eu pegar. Eu trouxe também, acho que tem outro envelope. Esse material tem nas trilhas. Eu acho que... Não acredito. Eu também tenho... Eu acho que eu não trouxe. Tem outro envelope que tem material dourado. Está até um pouco amassadinho, porque a gente utiliza bastante. E aqui é o dominó que a gente criou. No caso, que eu criei com eles e eles foram montando. Então, vocês vão ver que tem... Não dava para ver ali com calma, mas tem diversas decomposições, com multiplicação, com adição e também quando a gente utiliza no QVL. Foi bem legal. E o meu aluno, quando não consegue atingir aquela habilidade. Pelo menos eu trabalho com a minha turma, com as minhas turmas, né? Que a gente está lá para aprender. E se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Então, todos eles foram e fizeram, sabe? Todos. Ninguém desiste lá na sala, porque eles sabem o quanto que é importante essa tentativa, né, de erro e acerto. E é uma turma muito unida, né? Como eu conheço desde o 3º ano, é uma turma participativa, gosta muito de brincar. E eu gosto de trabalhar com as trilhas porque isso também faz parte do meu dia a dia. Eu também trabalho muito com atividades lúdicas. Eu gosto de juntar. Som. Faz parte. Sim, Calma. porque eu não esperava. Mas essa questão do lúdico, eles são crianças. Nós que somos adultos, nós gostamos de brincar. Muitas vezes, às vezes não nos permitimos, mas nós gostamos sim. Imagina um 5º ano.
É claro que eles vão querer brincar. E é claro que se eles se sentem acolhidos e entendendo que você vai respeitar o tempo deles, que você vai estar ali apoiando eles a cada dia, eles vão ganhando cada vez mais confiança, Exatamente. autonomia e chegam lá. Esse é o Com caminho. certeza. Eu penso assim também. Hoje mesmo um aluno me fez uma pergunta e aí eu fui explicar a ele. Por isso que é bom a gente perguntar, né? Porque aí a gente aprende. Falei, claro, e eu tô aqui para isso. E eu vou explicar quantas vezes for necessário. E é uma turma muito gostosa. Meu primeiro quinto ano. Nunca, nunca havia trabalhado com quinto ano. E está sendo bem desafiador e muito gratificante. Então, obrigada, minha diretora, por ter confiado em mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Recursos, assim, básicos. Só utilizei folha, no caso. O material dourado que eu não pensei que tivesse nas minhas coisas, mas não está. Também é um recurso que a prefeitura manda, que tem o alfabetário, que tem as letras e tem o material dourado. Então, assim, coisas que a gente recebe. Então, dá para a gente utilizar. Geralmente eu guardo, ou então aí vai passando de uma turma para outra. E diariamente a gente está tendo esses desafios e é muito importante. E a leitura também eu acho que é muito importante, né? Por isso que eu coloquei eles para além, porque a gente vai trabalhando várias coisas, a pontuação, a respiração, né? A concentração. E é um pouquinho do trabalho que eu faço no dia a dia. Obrigada, gente. É importante, então, destacar aqui mais uma vez que você, professora, coloque lá no Insta da sua escola, mas nos marque, porque nós queremos colocar também, passar isso para as outras, porque às vezes uma atividade que você pensou e que eu não tinha pensado no meu dia a dia, quando eu olho ali, eu tenho ideias e às vezes não só vou copiar o que você fez, às vezes eu vou copiar sim, mas no dia a dia com os meus alunos, eu vou transformar aquilo ali em outras coisas de acordo com as vivências que nós temos em sala. Então, você usou o Engenhão, você usou o Maracanã, você usou porque você tem ali um ponto das crianças ali. De repente, eu estou em outro lugar, eu estou na Maré, eu estou em Santa Cruz. Então, espera aí, eu não vou usar esses números, eu vou usar outras coisas, mas você me deu um caminho. Então, quando a gente pede, gente, coloquem lá as atividades de vocês, é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não, mas foi uma bobagemzinha que eu fiz na minha sala. Vocês não sabem a importância, a potência que tem as atividades que vocês fazem, as respostas dos seus alunos, como isso vai estimular outros colegas a fazerem também. Às vezes são coisas simples, mas talvez eu não tenha percebido. E aí, quando você coloca isso para mim, quando você compartilha comigo a sua experiência, muda muita coisa na minha sala de aula. Então, marquem a gente, marquem Reforço Rio, nós vamos estar o tempo inteiro colocando aí para todo mundo ver o que essa rede tão potente e maravilhosa faz a cada dia com os nossos alunos. Sempre vem o microfone da Xuxa. Olha só. Eu vou botar aquelas peninhas assim, os olhinhos colados vai ficar igualzinho. Eu queria só complementar, porque na hora eu fui pegar ali o envelope, olha só como são as coisas, né? Eu não ia pegar o envelope, eu estava quieto. Mas aí eu fui pegar o envelope. Aí o envelope que nos chega é da Amanda, com uma estrelinha. Lembra que a gente estava comentando exatamente sobre a ressignificação que a gente precisa dar às coisas que estão no nosso entorno? Aqui nós temos uma criança do 5º ano ressignificando esse envelope. Não é só o envelope, não é só um pedaço de papel dobrado. É um local que guarda números, algoritmos, operações matemáticas. Ela está ressignificando. A gente precisa fazer isso com a gente. Ressignificar a nossa sala de aula, ressignificar a nossa prática pedagógica, olhar um envelope, não ver somente um envelope, mas ver uma caixa mágica que vai abrir a oportunidade do conhecimento. Então, não tem como a gente deixar isso aqui passar. A Amanda está aqui dentro, está aqui, ó,
O toque da Amanda está aqui dentro. É uma sensibilidade que a gente precisa recuperar para que a gente veja como que tudo que está no nosso entorno comunica, fala e preserva ali uma identidade, uma memória, um afeto. E é isso. Era isso que eu queria complementar. E aproveitar o seguinte, eu vou aproveitar que a professora está aqui, a gente ainda não vai se despedir dela, não. Mas eu vou responder uma pergunta que entrou no chat para o nosso professor, o Cadu, que precisou ir embora porque ele tem que dar aula também em outro local do estado. E aí a pergunta foi: qual aplicativo ou programa utilizado na gamificação da trilha? Eu vou voltar lá no slide dele. Deixa eu ver aqui. Tá lá no final, né? Deixa eu ir bastante aqui para poder mostrar a vocês que é o Clickers. E essa daí foi lá de hoje de manhã. E a Anabela já passou bonitona. Quase que eu falo assim, a minha professora do colaboratório sabe, porque a gente utiliza Sabe? também. Ih, gente, assim que é bom. É sinal de que a coisa tá viralizando, né? Coisas boas viralizam, isso aí. Aqui, ó. É Clickers. Aqui tá o Kahoot, mas não é esse, é o outro slide. É K-L-I-C-K. É Plickers. Plickers. Olha só, gente, hoje eu vou precisar gastar meu inglês. Plickers. Então é P-L-I-K-E-C-K. Viu? Igualzinho. Vamos fazer a recomposição. Vamos lá. P-L-I-C-K-E-R-S. Quem presta atenção, gente, ajuda o coleguinha, tá vendo? Depois a gente vai mostrar lá no Insta, a gente vai colocar aí a apresentação dos colegas também no nosso Insta. Mentira, não só no Insta, mas lá no Reforço Rio, na página do Material Rio Educa, porque isso é importante. Então, é isso aí, viu? Quem presta atenção, recompõe a aprendizagem do coleguinha. Só para complementar também, aí está o QR para quem quiser se inscrever para ser elaborador do material, tanto do Material Reeduca quanto das trilhas. Esse link que vai levar vocês lá para um formulário simples e depois a gente entra em contato com vocês, tá? Posso finalizar rapidinho? Depois que a gente terminou essa atividade prática, a gente fez atividades, né, em folha, também na própria trilha, e aí aí eu fui vendo que realmente surtiu o efeito o dominó. Então, obrigada, porque partiu da ideia de vocês, porque eles já começaram a fazer a decomposição do jeito que eu queria, já na multiplicação, sabe, o valor posicional. Então, assim, dá trabalho, dá. Às vezes eu fico assim, meu Deus, por que eu inventei isso? Né? Mas quando eu vejo aquelas crianças realizando atividade, sabe, fazendo as suas contas, né, e conseguindo achar o resultado, eu fico, valeu a pena. Como a professora também disse, a gente pode ser reflexo dos professores que nós tivemos. Graças a Deus eu não sou. E eu procuro não ser. Porque eu vim de uma escola muito tradicional, né, no meu primário, e eu sempre, quando eu decidi ser professora, foi justamente a pergunta da minha professora de didática. Perguntou, por que você quer ser? Eu falei, porque eu quero ser uma professora diferente das professoras que eu tive na minha infância. E é o que eu procuro fazer. Às vezes a gente está estressado, às vezes a gente fica, meu Deus, né? A gente não vê resultado, mas a gente não pode desistir, porque o mais importante é ver, né, como eles caminham, como eles estão progredindo, como eles estão crescendo, e a gente está formando cidadãos, né, para a vida. Então, a gente não pode... Vai ter percalços? Vai, mas a gente não pode desistir, porque vale a pena. Então, não desistam e façam as trilhas, porque é muito legal. Veem também, por favor, a parte do professor, a trilha do professor. Tem muitas ideias interessantíssimas. Então, vale a pena vocês pesquisarem, vale a pena vocês verem quantas atividades diferentes, quantos jogos que eu não consegui registrar todos, é uma pena, porque tem muita coisa legal. E, às vezes, a gente fica ali intertido, querendo mediar, e acaba esquecendo de registrar. Então, assim, façam, porque vale muito a pena. Flávia.
Flávia, a gente só tem a agradecer. Desde que a gente viu o trabalho, a gente já achou uma coisa linda, maravilhosa, né? Aquela bagunça pedagógica que a gente adora. E eu vi ali no vídeo um levantando para olhar como é que o outro está fazendo, aquela troca maravilhosa. E agradecer você e a escola, a CRE, né, que está aqui presente. Foi maravilhoso. A elaboradora também está aqui, ali, ó, em prontos, sorridente e feliz. Não, na verdade, gente, Flávia foi professora da minha neta o ano passado. E assim, eu preciso falar com ela porque é isso aí, é afeto. Entendeu? Manu te ama loucamente, aquela professora que ensina com prazer, com lúdico de verdade, tá? Então, assim, tenho que agradecer porque estou aqui, né, sou líder GRA, mas a minha neta é da rede e Flávia foi professora da Manuela ano passado e ela, assim, é louca pela Flávia. Então, assim, é uma professora que atua com coração e eu acho que isso faz toda a diferença, não é? A gente vê, você vê aí a emoção dela, né? E isso faz a diferença na turma, nos alunos, em tudo. Que você continue com essa força brilhante que você tem e que você consiga contaminar outros professores que a gente sabe que é tão árduo, está tão difícil, está tão pesado. Mas quando a gente vê uma professora igual a você, Flávia, ainda com esse gás todo, contaminando as pessoas, isso é muito importante. Então, é só isso que eu queria falar. Obrigado. Bem, Flávia, que essas palavras, você disse que não sabia porque estava aqui, né? E eu acho que a gente sempre precisa ocupar os espaços, né? E às vezes as pessoas estão no espaço, às vezes até sem entender, mas a sua energia, a sua paixão, ela reverberou e a gente precisa entender um pouco da filosofia Ubuntu, né? É conseguir se ver na Flávia, né? Não é sobre o indivíduo, mas é sobre o quanto da prática da Flávia reflete nas nossas práticas, do quanto a fala dessa avó reflete as avós que falam sobre o nosso trabalho, do quanto essa emoção reflete a nossa emoção em sala de aula, do quanto os desafios que ela também relatou aqui, porque ela também não romantizou, né? Ela foi realista, foi concreta, foi prática, reflete na gente também. Então, acho que a figura de Flávia, para terminar essa mesa, é para que a gente se olhe no espelho e que a gente consiga perceber que a gente também merece homenagem, merece aplauso e merece subir nesse palco. Flávia, muito obrigado. E na figura de Flávia, agradeço a todas as professoras que estão aqui presentes. E falo sempre todas as professoras, porque o magistério fica aqui com a gente. Vem a equipe do Reforço Rio aqui, vamos ficar em pé. Falo professoras porque a educação é uma profissão majoritariamente feminina, de muitas mulheres que se dedicam intelectualmente, porque a profissão de educadores é uma profissão técnica, né? Então, é importante demarcar esse gênero, né? De quem está movimentando a educação. Então, em nome da Subsecretaria de Educação, em nome da Coordenadoria de Ensino Fundamental, da nossa coordenadora Carla, que está ali, eu não vou nem chamar ela para subir, porque ela não vai querer subir, que ela fica ali. Vem, Carlinha, aqui, só para terminar com a gente. Vamos lá. Porque eu tenho certeza, Flávia, assim como você, a Carlinha todos os dias se pergunta por que eu estou nessa cadeira, né? Por que eu fui ser escolhida para ser coordenadora? E essas são as melhores pessoas para ocuparem esses espaços, né? E quando a gente está fora da SME, a gente pensa que as pessoas estão lá, às vezes, por status. Mas eu digo para vocês, de primeira ordem, todos que estão aqui fazem essa pergunta todos os dias. E estão aqui pelos mesmos motivos que te emocionaram. Então, acho que ter a Carla aqui, ter essa equipe aqui, é ter uma certeza de que são pessoas que estão na SME para brigar pela qualidade da educação. E que vocês estando aqui com a gente é o que dá a nossa força. A gente sai com gás para lutar, com gás para construir educação, porque é a sala de aula que movimenta a gente. A trilha só tem sentido, a nossa prática só tem sentido com a prática de vocês. Então, queremos agradecer às nossas intérpretes que estiveram aqui participando da transmissão. Queria agradecer à equipe da Multirio. Como é que é, Tamora, que a gente agradece?
É isso, muito obrigado. Muito obrigado. A equipe da Multirio, que sempre transmite todo o conteúdo educacional com qualidade, que está há anos aí produzindo conteúdo para a nossa rede. Muito obrigado por garantir a nossa formação continuada. E também ao espaço da Escola de Formação Paulo Freire, por ceder para a gente esse espaço como legado histórico de construção de aprendizagem. Gente, é isso. Não acabou o seminário continua na sua escola, com a discussão, com a reverberação, tudo que vai reverberar a partir do que a Sônia trouxe para a gente, com o que a gente discutiu, é isso. Formação continuada é aquela sementinha que vai brotar no coração de cada um de vocês. E não deixem de avaliar, tá? Não O QR deixem Code de avaliar. tá aí na Isso. bolsinha, tá? Isso, não deixem de avaliar. Bom retorno para casa, todos e todas. E sempre, sempre contem com a gente. E-mail, Instagram. E avaliem, gente, avaliem. Tchau, gente. Obrigado. Ó, o microfone. Tudo pode ser. Ah, estão passando as práticas, gente, que foram enviadas pra gente, tá? Então ali estão passando muitas práticas que foram enviadas. Então, assim, as práticas de vocês, os trabalhos todos merecem parabéns. Então, assim, gente, muito, muito obrigado por esse dia incrível e vambora.